Gente, eu tenho um prazer enorme em apresentar para vocês a professora Célia Koifman, que eu conheço há muitos anos. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela nossa instituição, pelo Instituto de Biociências da USP, fez o mestrado e o doutorado também na nossa instituição, e ela é professora do Departamento de Biologia do Biociências desde 1970. As atividades de prestação de serviço em genética humana e aconselhamento genético fazem parte da vida da professora Célia, acho que desde mais ou menos 1968. Ela foi muito dedicada em toda a sua carreira à nossa instituição. Ela foi coordenadora do programa de pós-graduação em genética por 13 anos, até 2008. Ela também foi coordenadora do programa de mestrado profissional em aconselhamento genético por 2 anos. Foi coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Biociências da USP entre 2010 e 2020. E atualmente ela é vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IBUSP. Ela ministra regularmente uma disciplina chamada Aspectos Éticos e Psicológicos do Aconselhamento Genético, do mestrado profissional Aconselhamento Genético, juntamente com uma colega nossa que é docente do Instituto de Psicologia. Tá? Ela tem uma minha irmã, pode falar, que é minha irmã. É a irmã dela. Ela tem longa experiência no estudo dos cromossomos humanos e em trabalho e prestação de serviço e aconselhamento genético. Tá? Tenho orgulho de apresentar para vocês, professora Célia. Obrigada, Regina. Acho que eu vou tentar pôr os slides, né? Vou falar de aconselhamento genético, depois eu vou até pedir para a Regina falar do nosso mestrado profissional, que ela sabe mais do que eu sobre o mestrado profissional. Apresentar agora. Põe uma janela, João? Isso. E aí seleciona a janela e aperta o botãozinho compartilhar. Sim, mas já tem que estar... Peraí. Pode ser tela inteira também, professora Célia. Os dois funcionam. Mas é ruim quando a gente não... Apareceu alguma coisa? Não. Ainda não. Tem que selecionar a janela e depois apertar o botão azul, não lembro como é que chama, se é compartilhar. É, compartilhar. Estão aparecendo as janelinhas? Agora vai sim. Pronto. Eu não estou vendo nada. Pronto, agora veio a sua tela inteira, mas a gente vai ver. Se você mudar agora para os slides, acho que vai dar certo. Pior que eu dou aula assim e toda vez eu esqueço. Não? Abre o seu slide, deve aparecer. É. Porque a gente está vendo a sua tela. Vemos tudo. Eu estou vendo agora, é. Está vindo. Tá bom. O slide não vem. Você abriu o teu slide agora? Abrir a janela do slide, né? Você está vendo o teu slide inteiro? Estou, mas não aqui na... Adoro isso. Isso que eu estou apresentando para todos. Vocês estão vendo? Não. Estamos, mas a gente vê a sua tela. Você precisa abrir o seu slide. O que quer dizer abrir o slide, Regina? Você tem que ver o teu próprio slide na tela aberto grandão. Estou vendo. Por uma janela de PowerPoint. Tá vendo? E o Giovanni acha que ela compartilhou o Google Chrome. Manda para mim, Célia, o teu slide. Por e-mail. Ah, tá. Mas eu tinha que saber fazer isso, né? Compartilha a tela inteira, vai lá. Aperta lá, Célia. Compartilhar, tela inteira.
Mas o slide tem que estar aberto? Ou Tem não? que. O slide está aberto. Tela inteira. Clica Clica no botão compartilhar, tem um botão azul. É. O Google Meet está compartilhando sua tela. Acho que eu vou ter que mandar para a Regina. Manda para mim, não tem problema. Pode ir falando aí. Opa, não, ela vem a tela aberta. Agora acho que veio, professora. Agora, se abrir... Abre seu slide que está embaixo. Estou vendo o seu Microsoft PowerPoint lá embaixo, ó. Clica nele e abre. Isso. Isso, vê se ele abre. Você está apresentando sua tela. Ó, parabéns, está vendo? Abre o seu slide, clica Aí, 2 só vezes clicar. no PowerPoint. Ixi, Maria, o que deu errado, hein? Não, acho Manda que para mim por e-mail, Celinha. Olha, deu certo. Agora é só veio. colocar para a tela inteira a apresentação, né? Isso. Agora você aperta o copinho embaixo que ele fica um pouquinho maior. Uhum. Perfeito, Tá aí? ótimo. Perfeito, vamos Eu nessa. aqui não vejo vocês, né? Tem que Não dar faz aula mal, no se escuro. cair alguma coisa eu te ligo. Tá? Tá. Então, a gente vai falar sobre aconselhamento genético, né? E principalmente sobre a ética no aconselhamento genético, sobre a postura do aconselhador genético e as percepções dos consulentes. Tem um capítulo muito bonito da Regina sobre aconselhamento genético. Chama Aconselhamento Genético, será que eu preciso? Né? E está no Genética na Escola, se alguém se interessar, ou eu, a Regina, podemos mandar. Né, Rê? Você tá... Rê? Alô? Estou aqui, Celinha. Tá. Então, como definição, aconselhamento genético é um processo de comunicação sobre problemas humanos associados com a ocorrência ou risco de recorrência de uma doença genética na família. A palavra aconselhamento vem realmente do inglês, né? Genetic counseling. E a gente mesmo não acha assim muito apropriado, mas nós não conseguimos ainda encontrar outra palavra, né? Para o aconselhamento genético. O aconselhamento genético para doenças raras se limitava somente a médicos, alguns anos atrás. Os biólogos, biomédicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, como dentista, psicólogos, eles não podiam fazer o aconselhamento genético no Brasil. E foi só em 2014, né, que uma decisão tomada pelo Ministério da Saúde, ele decidiu atualizar a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. E, nessa portaria, eles definem que o aconselhamento genético para pessoas com doenças raras, né, ele era só por médicos, mas que agora, sim, outros profissionais da saúde, desde que tenham uma especialização na área, poderiam também fazer o aconselhamento genético. Dentro da universidade, nós sempre fizemos o aconselhamento genético, como a própria Regina disse, né? Então, era mais para o pessoal poder trabalhar fora da universidade fazendo aconselhamento genético. E foi daí que surgiu a ideia do mestrado
em aconselhamento de genética humana e genômica. Foi 2015, Regina, eu não lembro datas. 2015. 2015. Então, explica o que é o nosso curso, por favor. Bom, o objetivo do mestrado profissional em aconselhamento genético é preparar profissionais de saúde em nível de pós-graduação para atuar tanto como aconselhadores genéticos ou então como pessoas que parte dos alunos atuam em laboratórios de genética humana ou genética molecular humana, interpretando resultados de exames, emitindo laudos ou então fazendo esse processo de comunicação de aconselhador genético. É um modelo que segue modelos usados nos Estados Unidos desde a década de 60 e 70 e modelos também na Europa, em que a formação desse profissional de aconselhamento genético é feita por meio de mestrados profissionais. Há um reconhecimento de que um profissional da saúde recém-formado, realmente ele não tem uma habilitação, um treino para sair lidando direto com pacientes, tratando de assuntos que às vezes são complexos, como a genética, mecanismo de herança de doenças genéticas, cálculos de risco, ou até mesmo a interpretação de exames genéticos e genômicos, né? Então, a ideia do curso é justamente fazer essa preparação. E, eventualmente, numa etapa posterior, a ideia é ter um título de especialista, uma prova, um exame que vai se dar um certificado, um board, né, como se tem fora do país, no qual você daria um título de especialista para o profissional de saúde, dizendo que ele está habilitado a fazer aconselhamento genético. Então, esse é o objetivo de formação do curso, que foi o primeiro mestrado profissional em aconselhamento genético aberto no Brasil em 2015, né? E então é esse o nosso propósito. E deve sair, né, o exame para especialista. Se tudo correr bem, sai esse ano. Sai esse ano, agora no segundo semestre. É que ele tem que, como com essa história de pandemia, ele tem que ser feito por regiões, né? Não dá para localizar numa região só, né? No Ribeirão Preto, em São Paulo, teria que ser feito por regiões. Alguns anos atrás, bom, acho que até hoje, né, um simples exame de cariótipo, não que o cariótipo seja simples, né? A Regina sabe disso, mas um exame de cariótipo feito no Fleury ou qualquer outro laboratório, além da assinatura da pessoa que fez o exame, tinha que ter a assinatura do médico junto. Eu desconfio que hoje em dia também. E nós, no Genoma, a gente assina por conta própria os resultados dos exames. Então, não era justo, né, que biólogo, biomédico, enfermeiros, desde que tenham a especialização, não pudessem assinar os laudos e fazer o aconselhamento genético por si só. O interessante é que muitos não, que a gente não teve assim muito aluno, né? Mas os alunos egressos do nosso mestrado profissional, eles estão contratados principalmente na área de análises genômicas, né? Exoma ou genoma, array, porque é a demanda atual. Quando a gente concebeu esse curso, seria mais em função de um grupo de trabalho dentro do SUS, né, no qual, para poder tratar as doenças, tratar e diagnosticar as doenças raras, teria um médico, né, que faz o diagnóstico, o tratamento, o aconselhador genético que vai explicar os riscos para a família, o psicólogo que vai dar apoio, né, e outras disciplinas, né, TO, fono, que também vão dar suporte aos pacientes. Isso dentro do SUS não tem ainda, né? Mas os nossos egressos estão trabalhando em laboratórios particulares, principalmente. Tem a Ana Cristina, ela trabalha no Genoma, junto com a Maria Rita, em autismo.
agora as outras pessoas estão empregadas em laboratórios particulares. Pode ser que daqui a algum tempo, né, se o SUS melhorar e tiver esse grupo multidisciplinar, é extremamente importante, porque o que a gente tem em aconselhamento genético, né? Quem precisa mais? Na síndrome de Down, por exemplo, porque de cada 800 crianças que nascem na cidade de São Paulo, uma tem síndrome de Down. A distrofia muscular do Duchenne, que é uma doença de herança recessiva ligada ao cromossomo X também, né? Ela, dentre as doenças raras, é uma das mais frequentes. Então, a nossa ideia é formar, para trabalhar no SUS, junto a um grupo multidisciplinar, e também para essa parte mais moderna, digamos assim, dos exames genéticos. Mas quem sai do nosso curso tem que estar aparelhado para fazer aconselhamento genético de distrofia muscular do Duchenne, síndrome de Down, da trissomia 18, né? E não só dessas coisas modernas. Então, no aconselhamento genético, o que é importante? O diagnóstico, né? Então, normalmente, o diagnóstico é feito pelo médico, ou pelo menos a suspeita diagnóstica, né? Muitas vezes, no genoma, quando a gente está atendendo paciente que vem com um determinado diagnóstico, né? Então, eu vou falar do meu caso, por exemplo, a síndrome, que chama Prader-Willi. Então, a Célia que vai atender. Só que o paciente chega, né? E eu vejo que ele não tem a síndrome. Então, dentro do genoma, eu posso dizer para a mãe, não precisa fazer o teste, porque ele não tem essa síndrome. Ou então, às vezes, a gente até faz o teste quando a mãe está muito angustiada, ou então o médico pediu e disse que sem esse teste ele não pode cuidar da criança. Mas o diagnóstico é essencial, porque aí a gente vai olhar na literatura, né? Estudar a família, fazer o heredograma, fazer uma anamnese genética. O que a gente faz nessa anamnese genética? A gente não põe a mão no paciente, né? Porque eu sou bióloga, não é minha prerrogativa fazer isso. Mas eu vou fazer uma série de perguntas sobre o que aconteceu durante a gestação, se na família tem mais casos ou não tem, a medida o comprimento do nenê quando nasceu, o tamanho da cabeça, esses dados todos que estão naquele livretinho, né, que geralmente as mães ganham no hospital, e vou fazer ver o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, quando ela sentou, segurou o pescocinho, quando ela andou, quando falou, e depois eu tiro algumas medidas, né? Que é o tamanho da cabeça, vejo já o posicionamento da orelha. Todos esses sintomas me dão uma ideia se eu estou trabalhando com um quadro sindrômico ou não. Mas o diagnóstico é essencial. A partir do diagnóstico, a gente pode calcular os riscos, mas aí a gente tem que consultar a literatura para saber. Não adianta eu saber de cor algumas coisas. Eu vou para a literatura, vou ler a respeito, eu tenho que ler o que tem de mais moderno para saber qual é o risco de recorrência. Quer dizer, de acontecer de novo a mesma síndrome naquela família. E aí eu tenho que passar as informações para a família, né, sobre os riscos. E também, né, sobre prognóstico, né, possíveis tratamentos. Algumas vezes nem a gente sabe qual é o possível tratamento, a gente encaminha para o neurologista ou para o endocrinologista. Então, a nossa obrigação é fornecer uma série de informações para a família. E quais são essas informações?
Então, eu só quero chamar a atenção de vocês para dizer que o aconselhamento genético que a gente pratica é o não direcionado. Eu não vou chegar para a mãe e dizer, olha, faça isso, isso, isso. Não, né? Não é direcionado. Ou tenha filhos ou não tenha filhos, faça aborto ou não faça aborto. Ele é não direcionado. Eu tenho que dar as informações sobre a história natural da doença, os aspectos médicos, ajudar o casal nas decisões reprodutivas, ajudar no sentido de informar quais são as decisões reprodutivas que eles podem fazer. Informar que pode haver um diagnóstico pré-natal, então, realmente, para quem pode pagar, essa informação é boa. Para quem não pode, fica na informação, porque conseguir o diagnóstico pré-natal não é fácil, né? E eu tenho também que tentar verificar, entender quais são os aspectos psicossociais envolvidos. Porque a gente sabe que tem religião, né? Tem o ambiente social em que a pessoa vive, né? Tem crenças. Então, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, né? O que aquela família pensa a respeito. Então, eu já tive uma moça que estava grávida e no ultrassom foi verificado que a criança tinha problema de anencefalia. É um problema grave e isso é possível fazer o aborto legal. Aquela mãe se recusou. Ela disse que não, que ela ia esperar a criança nascer, né? E foi o que ela fez. Então, aquilo foi uma decisão dela. Né? Teoricamente, ela podia fazer o aborto legal para aquela condição. Então, a gente sempre tem que tentar entender, né? E respeitar as decisões. Que nem diz a minha irmã durante as aulas, né? Você tem que fazer cara de paisagem, você não pode mostrar emoção, se você está concordando ou não com a pessoa. Você está informando. Quando você não está na sala perante a família, aí sim você pode falar e pensar o que você quiser. Mas perante a família, né, você não vai mostrar indignação, por exemplo, por esse tipo de atitude. É uma decisão da mãe, né? É uma coisa dela, do sentimento dela. Eu vou colocar aqui aspectos emocionais dos consulentes. Não quer dizer que todo mundo tenha todos esses aspectos emocionais, pode ser que tem gente que não tem nenhum, pode ser que tem gente que tem algum. Eu só estou listando quais são os aspectos emocionais que o aconselhador deve estar atento. Em recém-nascidos, né, o choque, né, é uma coisa que realmente acontece, porque os pais estão esperando uma criança normal, perfeita, e no berçário, depois o médico informa que a criança tem algum tipo de problema. Tá? Eles podem entrar em luto. Em luto por o quê? Pela criança que nasceu e que não é perfeita. Né? Porque todos nós queremos ter filhos perfeitos. Ou então pode manifestar raiva. Né? Normalmente as mães ficam mais emotivas, os pais aqui podem manifestar raiva. Por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz, né, para merecer isso? Ansiedade. Então, o que vai ser dessa criança? Como será que ela vai se desenvolver? Né? Ela vai aprender a ler? Ela vai poder casar e ter filhos? São muitas perguntas que os pais fazem, né, quando a gente está conversando com eles. Essa ansiedade em relação ao futuro. Né?
E uma ansiedade maior ainda é que, se meu filho me sobreviver, o que vai ser dele? Né? Se eu não vou estar aqui para cuidar. Culpa. Geralmente, essa culpa vem da mãe. Principalmente quando ela ouve que ela a Regina não gosta de falar portadora, que é portadora de um gene recessivo, por exemplo, ligado ao X. Então, ela é que transmitiu, né, para o filho ter essa doença, por exemplo, a distrofia muscular do Duchenne. Ou então, muitas vezes, essa culpa está no imaginário da mãe, né? Normalmente, se o filho não vai bem na escola, a mãe se sente culpada porque não ensinou direito, porque, né, não fez ele fazer a lição, mas aqui, no caso, é uma fantasia. Então, a gente ouve assim, não comi a melancia, por isso que o meu filho nasceu assim. Né? Será que eu fiz para o meu filho nascer assim? Minha sogra brigou comigo, eu fiquei muito nervosa, ou então meu marido me deu um chute, e eu fiquei muito nervosa, por isso que a criança é assim. Toda mulher tem essa sensação de culpa. O que a gente procura fazer é mostrar que não existe culpa nesses casos, né? Porque ela não podia saber se ela era portadora do gene e que poderia vir a ter uma criança. Depois tem casos de mutação nova, né? Os pais não têm nada em um determinado gene e a criança nasce com uma mutação patogênica num determinado gene, levando o quê? Por exemplo, a condroplasia, que é um caso de baixa estatura. Os pais têm estatura normal, nenhum deles tem a mutação, mas a criança nasce com essa mutação. Né? Tristeza. Então, realmente, essa tristeza é profunda, né? Porque o meu filho tem sintomas, meu filho tem uma síndrome, ou tem outras coisas também, lábio leporino palato fendido, ou então ausência de membro, né? Então, o casal fica numa tristeza profunda, lamentando não ter tido uma criança normal. Em muitos casos, vem negação. Né? Eu mesma já vi algumas vezes em que os pais falam: o médico no hospital falou que ele tem isso e aquilo, mas eu não acredito. Né? Então, ela começa a andar de lugar em lugar, né, onde tem aconselhamento genético, procurando que digam que a criança não tem aquela síndrome. Né? Ou então não reconhece que a criança tem uma determinada síndrome. Isso é muito comum. Hostilidade ao companheiro. Normalmente isso vem da parte dos homens ou da família dos homens, né? Porque é a mulher que estava com a criança na barriga, né? Durante 9 meses. Então, ela é culpada do que aconteceu com aquele feto, enquanto estava na barriga dela. Então, o mais comum, eu diria, é esse companheiro cair fora, como se diz, né? Porque realmente eles não aguentam, né? Você ter uma criança que tem uma síndrome, não todos, né? Estou falando que é possível isso, senão os homens aí vão ficar bravos comigo. Mas acontece. Revolta, né? A mesma coisa que raiva, tem uma revolta. Porque comigo, o que eu fiz, né? Onde eu errei, para ter uma criança com problema. Rejeição. Né? Então, muitos pais podem até abandonar. Acho que nós até conversamos sobre isso, né? Uma criança que tem alguma síndrome e que é bem visível, né, no corpinho da criança. Ou então, essa rejeição pode não ser realmente uma rejeição,
eu lembro não sei se é a Alina que comentou, que eles sabem que não tem como cuidar dessa criança, né? E deixam em algum lugar que o Estado possa cuidar dessa criança. Mas existe a rejeição, sim, em relação à não aceitação da criança. Não quer dizer que eles vão colocar em algum lugar para a criança ser criada, né? Mas durante a vida existe essa rejeição, a não aceitação da criança da maneira como ela é. E, por fim, não o último, acho eu, vergonha. Principalmente quando a síndrome, né, tem características que todo mundo está vendo, né? Então, as pessoas olham, comentam. Então, muitas vezes, os pais sentem vergonha, né, de ter a criança. Até muitos anos, digamos, uns 50 anos atrás, as crianças com síndrome de Down não saíam de casa, elas ficavam em casa. Ainda bem que esse tipo de atitude mudou, né? Então, hoje, andando no shopping, nos brinquedos, a gente vê crianças com síndrome de Down, né? Então, a criança com síndrome de Down, ela pode ter o atraso, o quê? 1 ou 2 anos na escola, mas ela pode aprender a ler e escrever, né? Ela pode ter um trabalho, ela pode ter uma vida social, né? Eu mesmo tenho um primo, ele está com 40 anos, né? Ele nasceu no mesmo ano que a minha filha. Aí ele vai na academia, ele lê e escreve, é torcedor do Palmeiras, lê o jornal todo dia, sabe tudo o que se passa do clube Palmeiras, né? Se dá muito bem, todo mundo gosta muito dele na família. Ele tem um trabalho, né? Ele trabalha no consultório médico, auxiliando com as fichas, então ele tem uma vida produtiva. E ele tem noção que ele tem a síndrome de Down. Porque eu lembro que, quando ele atingiu a maioridade, ele perguntou para a mãe por que ele não podia ter uma carta de habilitação para guiar carro também, né? E ela teve que explicar para ele. Então, o conceito de que uma criança que tem uma determinada síndrome, mesmo que seja visível aos outros e ao resto da família, né, está mudando. Devagar, mas está mudando. Bom, aí sim, em relação ao aconselhador genético, existem algumas coisas extremamente éticas, né? O paciente ou a família do paciente pode falar o que quiser e nada tem a ver com ética, né? Mas o aconselhador, não, ele tem que ter uma determinada postura, que é o que a gente procura transmitir aos nossos alunos. Primeiro é a confidencialidade, quer dizer, o que está naquela salinha não pode sair daquela salinha que a gente está atendendo, da nossa parte, como aconselhador. A família que se encarrega, se quiser, de contar para o resto da família o que está acontecendo, né? As pessoas ficam muito ansiosas e, às vezes, os nossos testes levam 1 mês para ficar pronto, porque, para baratear o custo, a gente ajunta várias amostras e faz de uma vez só. Então, às vezes, o resultado demora. Já tive a avó ligando para saber o resultado, o que eu achava, o que eu deixava de achar. A gente não pode transmitir mesmo para a avó. Tá? Então, a resposta é dada para quem perguntou. Foi a mãe que trouxe, a resposta é para a mãe e para o pai. Tá? Então, isso é extremamente importante. E quando a gente vai apresentar um caso, por exemplo, numa reunião, a gente tem que fazer o possível para que esse caso não seja reconhecido, de nenhuma maneira. Antigamente, a gente mandava foto para revista científica, claro, e
não colocava a tarja preta, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso. Por quê? Porque essas fotos acabam caindo na internet, né? Então, às vezes, você procura alguma doença, aparece a foto de um paciente seu. Mesmo que você tenha pedido, né, no termo de consentimento livre e esclarecido, que a gente pode usar a foto para publicação em revista científica ou para aula em ambiente médico. Mesmo assim, acaba caindo na internet, o que não é agradável para ninguém. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que cada caso é único. Cada caso que a gente está atendendo merece o nosso estudo, a nossa revisão bibliográfica, né? E também a nossa observação, né, das angústias que estão acontecendo naquela família. Não quer dizer que a gente vá fazer o tratamento, né, dessa angústia. Para isso tem o psicólogo. A gente pode encaminhar para um psicólogo, né? Mas, de acordo com o que a minha irmã coloca no curso, a palavra pode curar ou agravar sentimentos, né? Segundo ela, isso é Freud. Então, o que a gente fala pode ser um alívio, né, para aquela mulher. Por exemplo, não, você não tem culpa. Isso aconteceu porque alterações no nosso material genético, no nosso DNA, podem acontecer, né? Ou então, agravar sentimentos, né? Seu filho com 10 anos vai para a cadeira de roda, ele vai parar de andar com 15 anos, vai morrer com 20. Isso a gente não pode fazer, né? Nesse sentido é que a palavra pode curar ou agravar os sentimentos. E fica a pergunta dos sentimentos do aconselhador. Afinal, a gente é gente, né? Eu tenho vergonha de falar que atendi uma família e que tinha adotado uma menina com uma síndrome que chama Angelman e que dá uma deficiência intelectual muito grave, né? As crianças não falam, dificilmente conseguem se comunicar e têm convulsão, né? Uma boa parte dos casos tem convulsão. Então, são crianças que, infelizmente, não vão aprender a ler e escrever, né? E vão ser crianças dependentes. Eu chorei com esses pais. Por quê? O casal se dispõe a adotar uma criança, né? E depois a criança se revela com uma síndrome, com características tão graves, e eles não rejeitaram essa criança, eles estão cuidando dessa criança com todo amor e carinho, né? Então, a gente realmente procura fazer cara de paisagem, não fazer julgamento de quem está nos contando a sua vida, né? Isso a gente não pode fazer, mas a gente pode sentir. A gente pode sentir raiva também, né? Daquele pai que xinga a mulher, que ela é que tem culpa, etc. e tal. Então, quando a gente sai da sala, aí sim a gente pode comentar, mas fazer um julgamento a gente não tem essa prerrogativa. Mas eu digo para vocês que não é fácil, né? A Regina, que faz aconselhamento genético também, sabe disso, a Ângela, né? Outros colegas que fazem sabem disso. A gente também tem sentimentos, só que a gente tem que procurar ser neutro e não demonstrar os nossos sentimentos. É nesse endereço, né, está um livro que chama OMIM, que é um compêndio de todas as doenças humanas causadas por alteração de genes, né, que já estão descritas na literatura. É em inglês, se alguém quer saber sobre alguma doença, tem que colocar um nome em inglês. É OMIM, Online Mendelian Inheritance of Man. Quando eu comecei a trabalhar, a gente comprava um volume do OMIM.
Aí ele ficou tão grande que eles lançaram 2 volumes. Só que agora não tem mais volume, agora é tudo na internet, porque a atualização é diária. Então, lá tem as características das doenças, tem o padrão de herança, se é conhecido ou não, né? Então, não se sabe ainda o padrão de herança, e tem vários outros sites que a gente pode consultar para saber risco empírico. O que quer dizer risco empírico? Eu não sei exatamente qual é o risco. Então, uma mulher portadora de um gene recessivo ligado ao X, por exemplo, para distrofia muscular do gene, o risco dela de vir a ter criança afetada é 1/4. Em cada gravidez vai ser esse 1/4. Né? E em outras doenças a gente ainda não sabe padrão de herança, porque são doenças extremamente raras. Então, o conselho que a gente dá, como aconselhador, né, para quem vai fazer aconselhamento genético, é estudar sempre. Você não vai conseguir fazer aconselhamento genético se você não estiver em dia com a literatura. Em nenhum caso é simples. Né? Todos os casos têm as suas complicações, têm o seu modo de abordar. Né? Acho que, basicamente, era isso. Quem quiser fazer pergunta, estou à disposição. Eu vou fazer um comentário sobre o slide que a Célia colocou, em que ela elencou as emoções dos consulentes. Eu gostei particularmente de tudo que você colocou, e eu pensei uma coisa que é muito importante do ponto de vista técnico-científico, que tem que ser levado em conta. A Célia vai concordar comigo, que quando um paciente está impactado com alguma daquelas emoções, numa sessão de aconselhamento genético, que a compreensão dele sobre aquilo que o aconselhador está falando, ela é muito reduzida por causa da grande emoção que existe naquele momento. Então, quando você diz ou o diagnóstico da doença genética, ou o resultado de um teste genético dizendo que existe risco, aquela lista de emoções pode estar fervilhando. E isso bloqueia, às vezes, a capacidade de compreensão da pessoa. Então, é muito frequente que um processo de aconselhamento genético, o ideal é que ele não durasse uma sessão só, que ele durasse várias sessões para que as pessoas acomodassem essas emoções, voltassem com mais perguntas. Eu acho que quem aqui é da saúde, os que estão diretamente ligados à medicina e enfermagem, sabe muito bem o que o impacto de uma má notícia causa do ponto de vista emocional e como isso pode reduzir a capacidade de compreensão desse consulente por um espaço de tempo. Né? Com certeza. Eu mesma que fui mãe de bebê, eu lembro que uma vez meu bebê era recém-nascido e o médico falou o nome da infecção de pele que ele tinha, que eu fiquei tão chocada com o nome da infecção que eu não lembro direito o que o médico falou na consulta depois daquilo. Então, toda vez que eu estou em sessão de aconselhamento genético, eu lembro disso, eu falo, nossa, a pessoa pode estar impactada, alguma daquelas emoções pode estar muito forte, ela pode não estar me compreendendo bem, né, Célia? Não, mas isso é verdade. As emoções, elas bloqueiam, às vezes, o diálogo, a capacidade de compreensão. Às vezes, normalmente a gente faz a primeira consulta de anamnese genética, depois a gente faz a consulta da entrega do resultado. Aí a mãe, né, o casal está lá, mas a mãe começa a chorar, eu não queria que ele tivesse isso. Ou então, o pai começa a gritar, você está errada, ela não tem isso, minha filha não tem nada, você vai ver, daqui 2 anos ela vai estar normal. Então, são todas as possíveis reações, somos todos humanos, né? Então, são todas as possíveis reações que a gente vai enfrentar. Mas as pessoas realmente ficam surdas. Isso tem explicação psicológica também. Tem perguntas aqui. Eu vou encerrar. Se a aconselhamento é feito numa sessão só, depende do caso. Se a gente acha que as pessoas
estão precisando ser mais ouvidas, né? Ou então que a gente repita o resultado, a gente faz. Mas a maior parte das vezes é uma só. Não sei o que uma Regina faz. No meu caso, quando eu fazia, né? Agora é só online, de vez em quando, era uma vez só. Mas a gente sempre dá abertura para as pessoas procurarem a gente de volta. Tanto que, 50 anos depois, a gente tem gente voltando, né? A Regina não tem esse tempo todo, porque ela é novinha, mas a Ângela tem esse tempo todo e ela também tem gente voltando, até para diagnóstico pré-natal depois de 50 anos. Então, realmente, quando você está nessa profissão, digamos assim, né, é para sempre. O que vai acontecer quando a gente morrer também não sei. Tem uma pergunta boa da Bianca aqui, Célia. Fala. Ela diz que até que ponto um profissional de aconselhamento genético pode interferir na conduta de outros profissionais de saúde, como, por exemplo, o médico, sem infringir o código de ética profissional? Ó, pela experiência que a gente tem, vai depender do médico. Nós trabalhamos muito junto a médicos de hospitais universitários, né? Do Hospital das Clínicas, lá do Instituto da Criança, e a gente sempre teve boa receptividade, né? Eu lembro, quando a gente ainda estava na faculdade de medicina, o doutor Arão vinha lá para conversar com o doutor Saldanha, ele ouvia tudo que tinha que ser dito, palpitava. Mais uma vez, eu era novinha, hein? Eu tinha 22 anos, catei o homem do corredor gritando com uma mulher, porque na família tinha uma translocação equilibrada, né? E realmente o risco dela vir a ter criança afetada de novo, né? O risco de recorrência era alto. Ele berrava com ela que ela não podia engravidar, que ela não podia ter mais filhos. Talvez naquela época, pela falta de tratamentos da medicina, como tem hoje, talvez ele até tivesse razão, mas aquilo me chocou. Agora, muitos médicos, por exemplo, pelo que eu sei, né, se recusam a receber um resultado de exame, né, de um biólogo que está fazendo isso dentro do laboratório. Tem que ser de médico para médico. Tá? Então, depende da pessoa. Né? O médico que não respeita. Tem dificuldades entre profissionais, mas no mundo ideal, a equipe é multiprofissional. E numa equipe multiprofissional, todo mundo ouve todo mundo e todo mundo discute o caso em conjunto. Essa é a situação ideal e é assim que a gente funcionou por décadas aí, né, Célia? É verdade. Mas tem lugares que, às vezes, a coisa pode complicar, da visão do médico ser diferente da visão do aconselhador, né? E aí é delicado, tem que negociar e tem que colocar. A Ana está perguntando se numa sessão de aconselhamento genético para uma entrega de resultado, se existe um protocolo sobre o que deve ser dito, informações, etc. O que quer dizer protocolo? Se existe uma receita do que você deve dizer, não deve dizer, o que você diz primeiro, acho que é isso. É difícil, né? A gente não adivinha o futuro, ninguém sabe o futuro, né? Como eu comentei, as crianças com a síndrome de Down eram escondidas e não iam à escola. Hoje em dia tem escola especial, tem escola comum, né, em que tem inclusão. Você não vai chegar para a mãe de uma criança com Down e vai dizer que essa criança nunca vai aprender a ler e escrever. Se ela tiver estímulo suficiente, ela vai aprender a ler e escrever. Agora, também, que só o estímulo é que vai fazer ela ler e escrever, também não é verdadeiro. Então, é complicado. Em primeiro lugar, a gente não sabe o futuro, né? Ninguém sabe qual é o seu futuro, você não vai ficar dizendo que a criança vai parar de andar com 10 anos, hoje em dia as crianças com Duchenne vivem muito mais tempo do que viviam antigamente. Elas vão para mais de 20 anos. Aí você vai colocar
uma coisa horrorosa na cabeça dos pais, que a criança vai morrer. Eu sou obrigada a dizer que talvez isso ainda não tem um protocolo, eu acho que é mais um bom senso. Não esconder, porque existem coisas que também você não pode esconder. Se você tem uma criança que você sabe que nunca vai falar na vida, ou porque ela tem apraxia, ou porque ela tem alguma síndrome, né, você procura colocar isso para os pais, porque senão, daqui a pouco, eles estão comprando o sangue da carpa que mora lá no Amazonas por R$200 mil, porque isso vai salvar o filho. Tá? Então, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Mas não é fácil, não. É complicado. Por exemplo, a Regina tem esse tipo de experiência. Tem crianças que o aparelhinho vai resolver. Aí ela encaminha, é Derdic, né, Regina, que chama? Para ver se vai pôr o aparelhinho ou não. Agora, tem crianças que têm uma surdez profunda que não vai ter aparelho que vai fazer com que essa criança ouça. Então, você vai enganar os pais ou você vai dar falsas esperanças? Mas também você não pode tirar a esperança. Né? Então, é o que eu falei, cada caso é um caso. E, às vezes, a gente senta com os colegas para discutir determinados assuntos, o que eu faço, como eu falo. Então, é um aprendizado. A gente está aprendendo todo dia. Fala, João. Não, era só um comentário. Depois eu queria perguntar várias coisas, professora Célia, mas era só um comentário quando vocês falaram da dificuldade, quer dizer, no fundo do caráter ideal de ter uma equipe multidisciplinar, mas que às vezes nem todos os profissionais lidam com isso de maneira simétrica e aberta, né? E aí tem um conceito na bioética que eu acho interessante mencionar aqui, que é o conceito de moral distress, né? Traduziram como sofrimento moral, né? Que uma definição que é o sentimento resultante da situação vivenciada pelo profissional de saúde na impossibilidade de atuar da forma que acredita ser a correta. Quer dizer, a angústia que o profissional vive quando ele não está em harmonia com a equipe, ele acha que não é a boa solução que está sendo dada para o caso do paciente, né? Eu não sei se você quer comentar, professora Célia, acho que é um conceito interessante que eu... É muito interessante. E tem outras situações em que você sabe que existe o diagnóstico pré-natal, que não é nada complicado, e a pessoa não tem condições de fazer, e isso não é oferecido em lugar nenhum. Quando você fala em diagnóstico pré-natal, não é porque você quer que a pessoa faça um aborto, né? Ela pode saber, de antemão, que realmente a criança dela tem esse tipo de problema, então ela já está preparada para o nascimento de uma criança com problema. Porque fala diagnóstico pré-natal, acham que a gente está querendo que a mulher faça o aborto, se tiver alguma coisa, né? E não é verdade. Então, em relação ao aborto, tem muitas questões muito interessantes, né? O aborto é para quem tem dinheiro para pagar o aborto, mesmo que não tenha feito o diagnóstico pré-natal, a criança não tenha nada, né? Ela não quer ter aquele filho, ela vai fazer o aborto. Pagou e fez. E eu fico pensando nessas mulheres. Então, se uma mulher está grávida pelo ultrassom que o médico fez, ela sabe que a criança tem distúrbio do tubo neural, né? E que, eventualmente, aquela criança vai morrer em pouco tempo. Ela tanto pode querer ficar com a criança por motivos religiosos, por exemplo, que foi o caso que eu assisti, ou então ela pode não querer ficar com essa criança. Né? Então, ela vai ter um sofrimento de estar no quarto, quinto mês de gravidez e em vários meses sabendo que aquela criança vai nascer e morrer. Agora, se ela escolhe que vai manter a gestação, né, não sou eu que vou opinar, mas eu vou ficar triste, porque eu sei o sofrimento que ela vai passar. Às vezes, as pessoas fantasiam, né, a aula de manhã que a gente deu foi sobre genética do câncer, né, que é um tópico à parte. E a pessoa faz como é que é?
o chá da revelação do sexo do neném. Então, ela vai fazer o exame lá no sangue e descobre que é menino, né? Aí ela está preocupada, aí ela vai fazer todo o enxoval em azul, né? Ou então, o quartinho. Ninguém imagina, não estou falando isso para os pobres, né? Estou falando isso em geral, classe média e classe alta. Ninguém imagina que não vai ter um filho perfeito. Por isso é que se fala em luto. É o luto pelo filho ideal. Né? E quem está fazendo o aconselhamento genético, realmente, a gente procura não sofrer, a gente procura não demonstrar se a gente está sofrendo ou não. Mas, em muitos casos, a gente acaba sofrendo. E até demonstrando, eu fiquei chateada comigo mesma depois, mas não tive como, porque um amor tão grande por aquela criança, né? Um outro casal adotou uma menininha, tinha uns 3, 4 meses, eles são nórdicos, né? Loiro de olho azul, a menina era bem pretinha, e a menina tinha uma síndrome. Também me comoveu bastante. Eu tenho contato, né, com essas pessoas, eles cuidam dessa menina muito bem, a mãe corre atrás de todos os possíveis tratamentos que ela possa fazer. É isso.